Deus está no seu trono, rindo do inimigo. E eu estou ao seu lado, assentado com Cristo. Eu vivo rindo à toa e reinando em vida, porque eu sei que nada vai tirar a minha alegria. Deus está no seu trono, rindo do inimigo. E eu estou ao seu lado, assentado com Cristo. Eu vivo rindo à toa e reinando em vida, porque eu sei que nada vai tirar a minha alegria. Senhor, me fortaleço na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Senhor, me fortaleço na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Fui ungido com óleo de alegria. Agora eu vivo alegre, rindo todo dia. Jesus transformou meu pranto em festa. Vou celebrar a nova vida. Eu vou cantar sua alegria. Senhor, me fortaleço na sua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Senhor, me fortaleço na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Aleluia! Yes! Ele me fortalece todo dia. Glória a Deus, sim. Essa música é massa, né? É massa porque ela fala o seguinte, que ele tá lá no trono dele rindo do inimigo, porque ele já derrotou, cara. E quando ele diz que a gente está assentado com ele nas regiões celestiais, a gente tem a certeza disso. Que o inimigo está derrotado. Eu não tenho que lutar contra o diabo. Porque eu vou lutar contra alguém derrotado, cara. Contra alguém que já foi destruído, vencido. Isso é bobagem. Isso é perca de tempo. Gasto de energia com algo que você deveria estar concentrando em coisas superiores, em ajudar seu próximo, abençoar a vida do seu irmão, em declarar coisa boa na vida deles, em espalhar notícia boa, espalhar mais cura do que doença, do que morte. É essa a nossa função, sabe? E como a gente já tem dito aqui constantemente, a imprensa, ela vive, o que mais dá lucro para a imprensa é notícia ruim, não notícia boa, cara. Sabe, por que isso não pode ser mudado, revertido? Eu acho que começa principalmente em quem consome. É como, por exemplo, um produto. Como que o produto começa a ganhar nitidez no mercado, né? Notoriedade no mercado? Com o consumo. Quanto mais consumido aquele produto, mais ele vai entrar em ênfase, mais ele vai entrar em propaganda, mais vai dar ibope para aquilo, né? Então é como o consumo, a gente precisa de fato
consumir coisa boa. Se eu consumir mais coisa boa do que coisa ruim, a gente acaba revertendo esse quadro. Vamos começar a olhar, epa, peraí, notícia boa agora está dando mais dinheiro do que notícia ruim. Exatamente. Infelizmente, meu sogro costuma falar uma frase: o ser humano é movido por interesse. E acaba sendo, cara. Acaba sendo. Numa padaria se compra muito mais pão francês do que outros tipos de pão. Então, é porque a tendência é aquilo ali. A população acostumou comer pão francês. Eu estou dizendo Brasil, né? A população acostumou comer pão francês. E aí todo mundo tem o costume de ir à padaria, comprar o seu pãozinho e ir para casa com o pãozinho para poder tomar café com a família e tal. Enfim, são hábitos. Aquilo que você vem repetindo constantemente vira um hábito. A partir do 21º dia, segundo a PNL, a partir do 21º dia de repetição de alguma coisa na sua vida, de uma rotina, se torna um hábito. Então, espalhar notícia boa pode ser questão de hábito, basta a gente exercer, né? Bom, existe o que de fato é real. As coisas são reais. Por exemplo, a doença ela é uma realidade, mas acima da realidade da doença existe a cura que foi ministrada por Cristo. E quando a gente entende e entra nesse verdadeiro amor que lança fora todo o medo, a gente não tem medo de enfermidade. Obviamente, eu não vou também descumprir o que o governo está propondo. Mas agora, se o meu governo, como autoridade, fala para mim que eu posso ir, eu vou. Enfim, não vamos entrar nesse detalhe, mas vamos entrar num detalhe sobre o assunto que eu quero dizer aqui, chamado... Hoje eu quero falar sobre castigo. Acho que muitos dos que estão aqui, principalmente os da minha geração, já ouviram falar dessa palavra, castigo. Já passaram por castigo, já foram castigados pelos pais ou professores, sei lá, pelo irmão mais velho, pelo primo mais velho, ou mais novo, depende. Um amigo, uma pessoa, você já foi castigado na vida alguma vez? Vou te dizer uma coisa. Primeira coisa que eu quero te falar aqui, ó, Deus não castiga. A gente já ouviu a vida inteira isso, tá? Na nossa mente, desde criança, soou como uma ameaça, porque Deus castigava. Não faça isso, porque Deus castiga. Hora nenhuma ele castiga. Deus não castiga. Vamos voltar aqui para o contexto. O que significa castigo? Segundo Priberam, vou ler aqui para você. Punição que se inflige a um culpado. Beleza. Punição infligida a um culpado. Mortificação. Uau. Tarefa penosa ou grande dificuldade. É um castigo. É o que diz o conceito. Ato de meter os ferros no touro. É um castigo. Caramba, judiação, né? A gente vê isso aqui, ó. Castigo máximo no esporte, traduzido ou condicionado ao pênalti, né? No futebol. O verbo castigar, né? Dar castigo, punir, limar, aperfeiçoar. Vou limar uma enxada, vou castigar essa enxada. Obrigar, com o que serve de castigo, olha só. Impor-se de castigo, verbo pronominal. Enfim, várias coisas interessantes aqui. Olha só, punição que se inflige a um culpado. Isso aqui me chamou a atenção, a gente vai falar sobre isso aqui. Punição que se inflige a um culpado. Segundo Aurélio, pena, correção severa, punição. Crítica que se faz sobre um erro, repreensão. Ação de causar sofrimento em alguém, mortificação. Falta de sorte ou sorte ruim, azar. Nossa, isso só pode ser castigo. Sentido figurado, derrota muito humilhante, fracasso, castigo. Popular, ação de espancar, surrar, sova, surra, espancamento. Popular, força intensa ou agressiva que deixa o parceiro muito cansado. Você castigou aquele cara na porrada. Etimologia da palavra, da origem castigo, forma regressiva de espancar. Caraca.
forma regressiva. Agora tem algumas coisas interessantes aqui, por exemplo, sinônimos de castigo: lição, pena, penalidade, punição, repreensão, reprimenda, escarmento, revés, fracasso, prêmio, sova, surra, espancamento. Tudo isso é sinônimo de castigo. Agora isso aqui é massa. Antônimo, contrário de castigo: prêmio, recompensa. Castigo é o contrário de prêmio e recompensa. Muito legal. Olha só. Um famoso filósofo, o Nietzsche, né? Ele escreveu o seguinte: o castigo foi feito para melhorar aquele que o aplica. Caraca. Não é a quem eu estou aplicando, é para melhorar o que aplica. Puxa vida. Olha só, Albert Einstein escreveu: a condição dos homens seria lastimável se tivessem de ser domados pelo medo do castigo, ou pela esperança de uma recompensa depois da morte. A condição dos homens seria lastimável se tivessem de ser domados pelo medo do castigo ou pela esperança de uma recompensa depois da morte. Cara, isso é muito profundo, sabe por quê? Vamos falar sobre essa de Einstein aqui, ó. A condição do homem, vamos trazer o seguinte, ó, a condição dos homens seria lastimável se tivessem de ser domados pelo castigo ou pela esperança da recompensa depois da morte. Primeiro pela parte do castigo. Seria lastimável o homem ser domado por um medo de castigo. Ou seja, você tem que fazer isso, isso e isso, porque senão eu vou te castigar. Agora vamos mudar o termo, vamos usar o segundo termo que ele usou ali, ó. Seria lastimável uma condição de um homem se ele tivesse que ser domado pela esperança de uma recompensa depois da morte. Você dizer para o cara assim: olha, se você continuar nessa sua aí, você não vai para o céu. O céu é recompensa maior. Entende? Confesso para você que mas espera aí. Isso aí não é uma condição lastimável que para você domar alguém, cara. Muito louco, né? Muito loucos. Einstein aqui, não sei se ele estava consciente ou não daquilo que ele estava dizendo aqui, que é muito profundo. Né? Ele não simplesmente, ele está falando que a condição seria lastimável do homem se ele tivesse que ser domado pela recompensa do céu. Primeiro porque Cristo e Deus não quer domar ninguém. Ele deu o livre-arbítrio para eu e você decidirmos o que a gente quer fazer da nossa vida. Não é questão de domar. Se o homem se entrega, ele entende a questão da palavra, do ser, do viver Cristo, como uma forma de domínio da vida dele, ou seja, ele está sendo domado ou dominado sobre aquilo, ou doutrinado para aquilo condicionar a vida dele, aí sim, é isso que Einstein estava falando aqui. Isso é lastimável de fato. Porque a gente, como Cristo mesmo disse, foi para a liberdade que ele nos libertou. Não foi para que a gente vivesse aí preso ou doutrinado por nada. Ou na condição de, se eu não for dizimista, minhas ofertas, meu dinheiro não vai valer de nada, meu dinheiro vai ser comido pelo devorador. Acabei falando um pouco ontem sobre isso, mas não quero entrar nesse detalhe. Não existe condição acerca disso ou daquilo, sabe? Eu estava conversando com as crianças aqui e com a Gisele acerca de castigo, né? E a gente cresceu nisso, em ser castigado. E a gente estava relatando aqui o que seria ser castigado. E perguntando para as crianças: vocês já foram castigados? Aí um falou assim: não, eu já deixei de ficar com o celular.
falei, mas isso não é castigo. E o Joaquim, eu já fui já. Aí eu, já fui. Aí a gente começou a tentar trazer a memória. Realmente, por atos de inexperiência, falta de sabedoria, a gente acabou castigando ele. Em um momento em que ele estava fazendo alguma coisa que não era prudente, a gente falou para ele, vai para o seu quarto pensar. Não sai de lá, até eu falar. Aí sim eu o castiguei. Eu o aprisionei no quarto dele. Isso é tão grave porque eu posso fazer com que o quarto dele, que é um momento íntimo dele, é um momento que ele pode ter intimidade com Deus, que a palavra diz que a gente deve ter a nossa intimidade com Deus no nosso quarto, nosso cantinho, entre eu e o Pai. É lá que ele nos ouve em secreto. Eu poderia estar causando um trauma dele acerca de um lugar íntimo dele, em que ele poderia estar tendo acesso ao Pai diretamente naquele lugar e de repente eu posso ter criado um bloqueio na vida dele, que o quarto dele era um lugar de aprisionamento. E não. Olha como é grave, né, a gente ter essas situações. Mas graças a Deus, né, que o Senhor nos deu a luz ao mundo, nos deu luz aos olhos para que a gente pudesse enxergar as coisas conforme os olhos de Cristo e não os nossos próprios olhos, né? E aí a gente pôde arrepender dessas práticas e pedir perdão. Isso é que é importante. A gente ter essa humildade em saber que nosso filho não é inferior a gente. Eu não sou superior a ele. É diferente a questão da minha soberania em casa ou do que eles podem ser como um respeito que eles têm acerca de mim. Ou seja, eu sou cabeça deles, eu direciono. Mas eu não sou superior a eles, entende? É isso que eu quero trazer aqui para você. Eles têm uma submissão acerca do respeito, porque eu sou o líder deles. É totalmente imprudente eu pegar uma criança e falar assim, não, é você que vai ordenar o que a gente vai fazer em casa. É você que vai direcionar. Não, eu que estou ensinando o caminho para ele. Então, eu preciso ser prudente no ensinar. E eu vou ensinar não é só com palavras, principalmente com atitude. Então, se eu for ensinar meu filho só com palavra, cara, e fizer errado, tá errado. Aquele conceito de faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Pô, que lixo isso. Isso aí deve ter sido o cão que criou essa diaba dessa frase. Deus me livre disso, cara. Que nojo dessa frase. Faça o que eu digo. Aliás, inverta. Diz assim, faça o que eu faço e também faça o que eu digo. A gente tem que ter essa frase, essa convicção no nosso coração. Não só para os nossos filhos, mas para alguém que vem pedir um conselho. Hoje eu comecei a fazer o que ontem eu tinha dito que eu ia fazer. Eu e a Gia acordamos mais cedo, levantamos mais cedo para a gente fazer uma caminhada, para que o nosso dia rendesse, né? Porque é muito fácil eu dizer, eu estou acordando cedo todo dia e trabalhando até 10 da noite. E aí eu já estou esgotado, eu leio ali a palavra, converso com as crianças, a gente ora junto, a gente abençoa cada um, conversa e tal, e vai dormir. E aí eu falo, puxa, eu estou precisando fazer uma caminhada, mas eu não tenho tempo para isso. Você tem tempo sim. Seu tempo está na hora que você fecha o olho para dormir e acorda no outro dia de manhã. Está aí nesse intervalo. Então eu falei, não tenho desculpa para isso. E aí a gente levantou mais cedo, tomou nossa postura, saindo para a rua, fomos fazer nossa caminhada. Não é exagero, eu tenho que, pelo menos o básico eu tenho que fazer. Coloquei como meta 40 minutos todo dia. Se eu vou aumentar isso depois, não importa. Mas eu vou manter os 40 minutos. E a gente fez uma caminhada de 40 minutos. E confesso que já foi diferente pro meu dia. Porque o corpo da gente, quando a gente acorda uma hora mais cedo, eu queria ficar mais um pouquinho. Mas aí você tem que vencer isso aí, né? Então você vence, levanta, toma sua postura e vai.
Depois, quando eu cheguei, tomei banho, tomei café, já cheguei com pão, as crianças tomaram café mais cedo. Então, 30 minutos mais cedo, antes da aula, já estava todo mundo preparado para a aula. A gente tomou café mais cedo, eu tive mais disposição para o meu dia. Foi completamente diferente. Tenho certeza que hoje vai ser melhor do que ontem. Sabe? E acerca dessa questão do castigo que eu quero trazer, né? Esse castigo, a gente traz isso conosco de uma forma totalmente equivocada. Deus não castiga. Isso eu tenho que colocar na minha mente, declarar diariamente. Não castiga. De forma alguma. Se a gente for trazer a alusão da palavra lá na Velha Aliança, tira Gênesis, de Êxodo até Malaquias, ali se trata da religião judaica, do judaísmo. De Êxodo até Malaquias. Eu não estou falando Gênesis, eu estou falando Êxodo até Malaquias. O judaísmo está nessa base. E aí, quando a gente entende nesse sentido, existe o seguinte, uma diferença bem grande. Na época do judaísmo, o favor de Deus era um mérito. Lá era por mérito. As bênçãos eram por mérito, porque você tinha que cumprir as leis. Né? E mesmo assim, se você não cumprisse, existiam sacrifícios que eram feitos para que os seus pecados, o seu descumprimento à lei, fosse perdoado, redimido ali naquele momento. Agora, a nova aliança é totalmente graça. Você não tem que fazer nada. Então, quando a Bíblia relata, lá em 2 Crônicas, se eu não me engano, que o rei chama a galera para jejuar, para orar em favor da nação. E aí a gente remete a hoje, a nossa atualidade, a obra da cruz. Será que eu devo mesmo, com base na cruz, jejuar pela nação? Será que eu devo orar? Senhor, eu jejuei, eu queria que o Senhor mudasse os seus olhos perante a nação, tivesse misericórdia diante da nação brasileira, ou mundial, ou do mundo, né? Será que é isso? Será que a minha oração está sendo para convencer Deus de algo? Deus não precisa ser convencido. Ele é Deus, cara. Não foi Ele que lançou doenças no mundo. Muito pelo contrário, Ele deu o Filho dele lá na cruz para levar todas as doenças. A gente tem que entender que Deus não é um Deus retributivo. Ele não dá conforme merecimento. Você fez, está aqui, estou te dando. Ele é um Deus galardoador, Ele dá de graça. Graça, está dado. Ele não cobra, é um sentimento assim, ó, extremamente ímpar. A gente não consegue aqui na Terra mensurar o que é a graça de Deus. Porque a gente sempre olha com os olhos de recompensa e não é isso. Não há recompensa, cara. É por graça, é por amor. O que Ele dá, o que Ele fez, por exemplo, a morte de Cristo na cruz por nós, para nos tornar livres do pecado, foi algo assim, impagável. A gente tem uma dívida eterna com Deus, mas deixa eu te falar, essa dívida é tão eterna que a gente nunca vai conseguir pagar. Mas é justamente sobre isso que Ele está dizendo, não é pagar, Ele não quer receber nada. A única coisa que a gente tem que fazer é crer. Só. Crer somente. Essa é a obra da cruz. Porque a partir do momento que eu observo para um jejum em favor de algo, eu estou simplesmente anulando a obra da cruz e anulando o que Cristo fez. Se eu vou, isso se torna até um castigo. Eu estou castigando o meu corpo. Por isso que eu falei de castigo. Eu estou castigando o meu corpo
para que Deus possa olhar, ó, misericordioso eu sou, tadinho daquele meu filho que está emagrecendo ali, deixa eu dar o que ele quer. Não, cara, não é assim. Não é assim, sabe? A gente tem essa cabeça assim, focada nas coisas, cara, precisa colocar uma lente nova nos nossos olhos, chamada Nova Aliança. A lente da Nova Aliança muda completamente a nossa vida, cara. Nós temos que entender que nós nascemos depois do nascimento de Cristo, nós não somos um povo criado na lei. Vou te dizer o seguinte, a lei, ela não tem nada de amor na lei. Quando há muita lei, o amor é mínimo. Agora, quando a lei ela está subjugada, cara, o amor prevalece. Não é descartar o que foi escrito na velha aliança, não. É consumar o que foi escrito na velha aliança na cruz. Toda a velha aliança aponta para a cruz. Deixa eu te contar uma historinha aqui. Quantos aqui já ouviram falar daquela história da viúva de Sarepta, que Elias estava andando por ali, passou sobre a viúva estava lá, pobrezita, cheia de dívida, e que queriam pegar os filhos como escravo, enfim. E chega o profeta Elias, e a mulher estava catando umas lenhas lá, né? Estava catando madeira lá para fazer fogo. E aí Elias chega e falou para ela, falou assim, mulher, e aí? Me dá um pouquinho de água. A mulher pegou a água. E aí ela falou assim, aí ele falou assim, traz também um pouquinho de pão, um pedaço de pão para eu comer. A mulher foi e falou assim, olha, tão certo como vive meu Deus, eu vou ler o texto aqui que ela falou, ó, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Ela não tinha mais nada para comer. E aqui, ó, se a gente for trazer a versão King James 1611, é a versão mais fiel do grego traduzido. Cavacos aqui ele chama como gravetos. Mas aí o Elias olhou e disse, que tens traz. Olha só, ele falou assim, ó, não temos, vai e faz o que disseste. Mas ele olhou exatamente para os 2 gravetos. Eu vi um cara falando isso, cara, achei massa. Massa. O que eu posso fazer com 2 gravetos? Olha aqui. Olha para a cruz, só isso. É o que eu preciso. É o que eu preciso, é a cruz, somente. Não é olhar para a cruz e fazer isso aqui, não. Isso aqui não vai acontecer nada. Não é nada mágico, não. É só você olhar para o ato consumado da cruz. Só isso. Nossa, eu me emociono porque, meu Deus, a obra da cruz ela é magnífica. Não tem como se emocionar quando você começa a entender tudo aquilo que foi feito, né? Dá credibilidade àquilo. Sabe, tanto sofisma que foi destruído na minha vida. Tanta religiosidade que a cada dia, cara, eu venho encontrando na minha vida e jogando fora. E entendendo e olhando única e exclusivamente para a obra da cruz. Diariamente a gente está vendo isso. Diariamente a gente tem visto a mudança, transformação. Não é mudança, é transformação. Porque o que está sendo feito não volta atrás mais. Não vai voltar atrás. Sabe, a gente tem vivido momentos, vou te dizer uma coisa, se você não está preparado, não entenda isso como punição. Eu sou um cara totalmente contra isso e Deus está aí para punir. Deus não vai punir. O único que já foi punido foi Satanás e ele vai decretar a morte dele de vez daqui a um tempo. Mas a gente já vai estar no céu quando isso for acontecer. Mas eu quero te dizer o seguinte, não existe, não é com ato de punição. Se você não tem atenção
não está dando atenção para a obra consumada da cruz de fato, abra teu olho, porque eu vou te falar, está acontecendo muita coisa. Sabe, a igreja de Deus, o que é a igreja de Deus? Não é aquela paredinha, a igreja somos nós, com duas perninhas, ela está sendo sacudida, sabe, está vindo aparar, está vindo tirar tudo aquilo que não pertence à videira verdadeira, porque nós somos enxertados na videira. Ele está limpando tudo para a gente ficar ornamentado do jeito que ele quer, porque ele está chegando. Ele está chegando. Sabe, as coisas que têm acontecido não aconteceram lá atrás. Está acontecendo agora. Então a gente tem que abrir nosso olho. Sabe, a nossa geração está aí perto de avistar algo tremendo, que vai ser a chegada do nosso Senhor. A palavra diz que todo olho verá. Nós temos hoje tecnologia o suficiente para que todo olho veja. Não sei se vai ser através de tecnologia ou não, embora a mim muito menos isso importa. O que me importa é falar para você que é chegada a hora. Sabe? E eu me entristeço, às vezes, eu me entristeço muito com pessoas que eu amo, que estão no meu convívio, e que não entendem nada da palavra da cruz e têm os seus olhos fechados para isso. Sabe que Jesus lutou com isso. Lutou assim, a ponto de que as pessoas queriam o matar. Tem uma passagem em João tremenda, em que ele está decorrendo acerca daquelas palavras para as pessoas, para os judeus principalmente, e os judeus não entendiam o que ele estava falando. E os judeus não entendiam e queriam matar. E isso aqui foi, caraca, isso aqui foi muito louco, porque, olha só, eu quero ler um texto aqui. Veja bem. Está no capítulo 8 de João, verso 55. Entretanto, vós não tendes o conhecido, não tendes conhecido a Deus. Eu, porém, o conheço. Desculpa, aqui ele estava falando de Abraão, tá? Depois eu vou explicar o contexto. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Perdão, aqui que ele está dizendo conheço, não é Abraão, é Deus. Aí vem aqui, ó, 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Ei, tinha uma discussão aqui, muito louco, porque é o seguinte, ó, aqui os judeus disseram no verso 39, então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, e que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Abraão não procedia o que não vinha de Deus. Abraão não iria matar nunca Jesus, justamente porque ele sabia que Jesus vinha do Pai. Era isso que ele estava falando. Ei, vocês não conhecem Abraão. Vocês não são filhos de Abraão. Ele ainda fala mais aqui, vocês são filhos do diabo, porque é o diabo que quer matar, não é Deus. É uma coisa lógica de se pensar. Quem quer matar é o diabo. Não é Deus. Como que Abraão vai querer matar? Se o cara é filho de Abraão, fala, bate no peito, eu sou filho de Abraão. Vamos perseguir e matar Jesus. Não tem lógica alguma, cara. Né? Então Jesus, ele falava sobre isso. As pessoas não criam. A mesma forma, somos nós. Se a gente olha para a religião, cara, freia tudo. Eu tive um tempo atrás conversando com uma senhora aqui, vizinha.
E a senhora perguntou pra gente, eu vejo vocês falando aí, falam de Jesus e tal, qual é a religião de vocês? Eu seguramente fui e falei, senhor, não tem religião. Não, mas vocês acreditam em quê? Falei, eu acredito na Bíblia, acredito na obra consumada da cruz, em Jesus Cristo, Deus, como Pai, nosso Senhor Salvador, o Espírito Santo que Ele mandou para ser nosso Consolador. É isso que eu acredito. Pois, aí ela falou, pois, mas ela falou assim, eu sou católica. Falei, sim, mas a senhora não crê na Bíblia? Tudo isso surgiu porque ela estava com medo do corona, para variar. Estava com medo do corona e aí ela foi trazer umas laranjas que ela tinha colhido no quintal dela pra gente. E aí trouxe essas laranjas e aí falou... Ela colocou assim e se afastou. Aí falou, não tens... Aí eu saí sem máscara nem nada e fui para perto dela. Não tens medo? Aí eu olhei para ela e falei assim... A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aí que ela me deu a chance, porque ela falou assim, a Bíblia diz, mas eu não... Eu falo, eu tenho medo. Aí ela começou a questionar acerca disso, né? Qual era a minha religião, não sei o quê. Aí eu falei assim, bom, eu creio em Deus, eu creio que a palavra dele é a Bíblia, ou que a Bíblia é a palavra de Deus. E ele está falando que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu tenho esse amor comigo, por isso que eu não tenho medo. E aí ela começou a questionar, como a gente começou a falar, ela começou a ficar assustada. Sabe por quê? Porque a religião cega as pessoas. Eu quero ser bem claro, eu não estou falando de católico. O evangélico é a mesma coisa. É um religioso. O pastor fica lá criando campanha de oração por cura, campanha de cura, campanha da prosperidade, campanha não sei disso, campanha não sei daquilo. Que coisa mais idiota. E confesso para você que eu já fui um desses idiotas que segui isso, cara. Isso é ridículo. A gente tem que ir para a palavra, mano. A palavra diz que na cruz tudo está consumado, não tem que fazer esforço. Veja bem, quantas vezes eu já vi alguém falar o seguinte... Normalmente alguém que fundou a igreja, que está sob a direção de uma igreja, né? Falou, só Deus sabe o preço que eu paguei de jejum, de oração. Meu Deus do céu. Está trazendo um merecimento próprio do crescimento de uma obra. E de que obra é essa, meu Deus? Um templo grande para abrigar pessoas, para trazer pessoas para poder pregar para essas pessoas, a mesma besteira e mentira que acabou de falar. Sabe? Só Deus sabe o preço que paguei, mas essa pessoa que disse essa frase, ela também parece que não sabe o preço que Jesus pagou na cruz, por ele falar uma besteira dessa. Sabe? Não é... Quando a gente entende, cara, essa profundidade da graça de Deus, a gente entende o seguinte, tem um cara, um pastor famoso, esse cara é fantástico, meu Deus, Pio de Carvalho, ele fala o seguinte, existem obras mortas e obras vivas. As obras mortas são aquelas que a gente faz por merecimento. Eu trabalho para pegar o meu salário, eu não trabalho de graça, eu trabalho para pegar o meu salário, estou dando um exemplo. Obras vivas são aquelas que a gente faz por gratidão e amor. Eu faço por fazer, eu vou abençoar a vida de uma pessoa por fazer, eu não estou esperando merecimento. Eu não estou dizimando ou ofertando lá na palavra porque eu tenho que seguir o que Malaquias 3,10 está falando, que é dizimar para que ele tranque as portas, feche a boca do devorador. Eita besteira lascada. Aquilo era para aquela época, mano.
Agora nós estamos numa época muito superior, é a época de abundância, é a época de generosidade. Ele vai te fazer próspero para que você seja generoso. Não é para a sua vida, é para a sua generosidade. Sua vida vai ser consequência. Você vai ter sim abastança, vida em abundância, mas com um espírito de generosidade. Porque o que Cristo veio trazer para você é generosidade. É isso, ele veio dar a própria vida dele em favor de você, e você está disposto a dar a própria vida, pelo menos pelos que estão dentro da sua casa? Você se coloca diante, você briga pela sua esposa, pelo seu filho, você tem zelo, ciúme deles, cuida, cerca, morre por eles? É isso que Cristo faz. Esse é o sentido verdadeiro, o sentido da igreja. É Cristo cabeça e nós como igreja aqui, ó. Ele morreu por nós, cara, para que a gente tivesse acesso ao Pai. É muito louco essas coisas, sabe? Muito louco. Quando lá no Gênesis Adão peca, que Deus vem ao encontro dele, Deus não pergunta assim: Adão, o que você fez? Deus pergunta assim: Adão, onde você está? Onde você está? Sabe por quê? Porque ele perdeu a conexão, o Espírito já não estava ali. O pecado, ele nos tira dessa conexão. Entende? A questão é essa. Não é que a graça vai me imunizar. Olha só, tem algo aqui muito profundo, cara, que é o seguinte. Eu fico assim, cheio, sabe? E esse tipo de coisa aqui me sacode, cara. Tem algo muito profundo que é o seguinte. A obra da cruz tirou o meu pecado. A palavra diz isso. Ela tirou o meu pecado. Sabe? Eu já não dependo do pecado, da falta do pecado para poder entrar no céu. Ele me perdoou. Agora, quando eu entendo a graça de Deus, quando eu entendo o que é de fato a obra da cruz, o pecado não vai ser um peso para mim. Eu não vou me preocupar em pecar, porque a minha vida vai ser condicionada naturalmente a não viver em pecado. É algo conexo. Sabe, quando a gente traz a nossa carga educacional, o olho da velha aliança, que é da religião, do judaísmo, como a gente chama de Êxodo a Malaquias, eu anulo simplesmente a obra da cruz, porque a carga educacional, ela sempre traz assim, olha, você vai tirar nota boa, se você, estudar, você acertar todas as questões, aí você tira um 10. Se você acertar parte dela, 90% é 9. E assim vai. Então, ou seja, é por merecimento. Eu estudei muito, eu vou tirar uma nota boa, é por merecimento. Você não vê ninguém, uma professora dando um elogio, não vou falar nem de nota, mas um elogio para um aluno que tira de 10, tira 3. Ela não vai chegar, parabéns, meu filho, você acertou 3. Da próxima você vai acertar os 7 a mais. Sabe? Não tem isso. O parabéns está para aquele que tirou notas acima. A gente vê isso. A nossa educação nos instruiu nisso. A graça de Deus é diferente disso. A obra da cruz é suficiente, mas quando eu venho com essa carga da minha educação por merecimento, ou por obediência, como está lá na velha aliança, eu simplesmente anulo a obra da cruz, eu anulo Jesus. O que Jesus fez foi em vão. Quando eu não entendo o que é o senso de justiça, o livro de Romanos é maravilhoso acerca de justiça. Quando eu não entendo isso, eu vivo com a mente da velha aliança. Eu vivo o tempo inteiro, só não é literalmente, mas na minha mente tendo que matar animal ainda, porque eu anulei a obra da cruz, quando eu não entendo o que é justiça. Quando eu me olho, quando eu me vejo como pecador, eu simplesmente anulo o que Cristo fez na cruz. Entende? É muito profundo isso.
Isso é um castigo que você traz a si mesmo. Veja bem que eu não estou fazendo isso para mim, porque eu já venci isso. Eu entendo que é senso de justiça. Eu entendo que em Cristo eu sou vestido de justiça. Que eu tenho acesso ao Pai e o Pai me olha com olhos de justiça, porque Ele me vê como Cristo aqui na terra. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. A palavra diz que nós somos revestidos de Cristo. Veja bem, quando eu entendo que eu sou revestido de Cristo, eu tenho anjos ao meu redor, o diabo não pode tocar na minha vida. Primeiro que ele já foi derrotado. Havia um escrito de dívida. Lá naquele povo da velha aliança, havia sim um escrito de dívida. A gente éramos eternos devedores. Havia esse escrito. A gente era inimigo, existia uma inimizade. A gente era adversário de Deus. A palavra fala isso. E havia esse escrito de dívida. Jesus, quando morreu, quando ele estava no túmulo, ele foi ao inferno. Ele tomou das mãos do diabo esse escrito de dívida, pôs na cruz. Aquilo foi lavado com sangue. E ele tomou para ele. E aí simplesmente falou, pronto, já não tem dívida mais. Paguei. E agora ele te fez senso de justiça. Então não tem que andar culpado. Eu tenho que olhar para... Eu gosto muito desse texto, desse livro todo de Romanos, porque ele vai no fundo do que é o senso de justiça de Deus. Paulo esmiuça um pouco mais acerca disso. Mas, cara, eu preciso entender o que é o senso de justiça que ele me deu. Quando eu entendo que eu sou revestido de Cristo, o diabo já foi derrotado, o que o diabo pode fazer na minha vida, cara? Não pode fazer nada na minha vida. Agora, ele pode mexer nas ações que você está fazendo. Porque é o único lugar que ele pode mexer são nas ações. Ele vai trazer adversidades, ele vai trazer tempestades, ele vai trazer bloqueios, ele vai trazer um monte de coisa para aquilo que você está fazendo não romper. Mas em você mesmo ele não vai te tocar. Mas naquilo que você está fazendo, ele pode causar ali um estardalhaço. Mas você tem fé o suficiente, porque você está revestido de Cristo para poder romper isso. A gente, quando entende o que é a justiça, que nós somos revestidos de Cristo, que nós somos verdadeiramente cristãos, quando ele nos olha, o diabo nos olha, ele vê Cristo. Então a gente não tem ele como inimigo mais. Ele não é mais nosso inimigo, ele foi derrotado. Como é que eu vou ter um inimigo derrotado? Não adianta, eu vou gastar minha energia enfrentando quem já foi derrotado, quem já está derrotado. Ele não vai vir se levantar novamente, ele já está derrotado. A não ser que eu resolva me aliar a ele, aí é uma coisa completamente diferente. É uma decisão que você tomou, entende? Mas a partir desse momento que você toma essa decisão, você simplesmente vai para o mesmo buraco que ele vai. A gente ouve muito essa expressão, onde o boi vai, a vaca vai atrás, né? Aliás, o contrário, onde a vaca vai, o boi vai atrás. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas sabedoria, entender quem nós somos, imagem e semelhança do Criador, e hoje nós somos superiores. Nós somos pequenos Cristos. Aqui na Terra nós somos Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Existe o cabeça ali que nos dá direção para tudo. Ele nos dá direção para tudo. E nos atribuiu poder para que a gente possa fazer sobre as coisas mediante a nossa fé, sobretudo. A gente começa a entender que o que é necessidade para a nossa vida já está suprido. E eu só dou graças. E o que eu preciso... Ou seja, aquilo que eu preciso é aquilo que eu não necessito disso para sobreviver, para viver. Por exemplo, preciso de um carro. Eu vou morrer se eu não tiver um carro? Não, não vou morrer. Então eu preciso de um carro. Isso eu posso pedir. Agora, o que eu necessito, eu agradeço. Porque já é. Já é. E quando eu olho para os olhos da fé,
Até o que eu preciso, eu conjecturo e já tenho a convicção, porque eu não estou vendo isso, mas eu tenho a convicção de que já é um fato, e eu vou ter. Amém? A mensagem de hoje é curta, mas eu tenho certeza que eu vim trazer algo para você acerca disso, e trazer algo acerca de castigo, né, que é o termo castigo. E pensa, quem entrou aí agora, a live fica gravada o dia todo, né, 24 horas gravada, e que a gente possa entender esse senso de justiça, né, que a gente tem em Cristo, o que Ele transformou, né. A gente precisa sempre focar nossa mente em valorizar 100% a obra de Cristo na cruz. Porque a partir do momento que eu anulo o que Cristo fez, eu estou anulando tudo. E aí eu tenho que voltar com os olhos para a velha aliança. E eu tenho que viver exatamente como a velha aliança diz que a gente deve viver. Você vai passar aí matando animais, você não vai conseguir matar e sacrificar mais animais, porque não tem mais sacerdote. Ele fez todos nós, os que cremos em Cristo, sacerdotes santos. E nenhum pastor aí vai querer matar animal para você, mano. Vamos para o que está novo, vamos para o que é novo, vamos para as boas novas, vamos para o que é mais fácil, porque o Senhor já nos conduziu. E não confunda graça com preguiça. Muitas vezes a gente confunde graça com preguiça. E aí vai dormir, vai ficar sossegado porque está tudo feito. Não, não é isso, ele é justo. Ele te fez justiça, então pratique a justiça. Tá bom? Deus te abençoe. Tá? Tinha muito mais coisas para dizer, mas o Espírito me conduziu a dizer essas aqui, que foram profundas. Foi o próprio Espírito que conduziu a falar. Deus te abençoe. O meu dia será melhor do que ontem. E faça do seu dia melhor do que foi ontem. Ok? Grande beijo. Tamo junto.